Muito bem, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes, eu sou pastor há 39 anos e Deus me chamou especificamente para pregar a palavra, pregar o Evangelho. E eu quero, nesse momento, compartilhar com você algo que está no meu coração, que inflama a minha alma, que traz brilho aos meus olhos. Eu quero compartilhar com você alguns princípios importantíssimos sobre pregação. E estou convencido de que nós podemos melhorar, e muito, a pregação, porque Deus nos chamou para isso. E a pregação é o instrumento mais importante e poderoso nas mãos de Deus para levar as pessoas à fé salvadora. Alguém já disse, e eu concordo com isso, que a maior tarefa do mundo é a pregação. Porque é pela pregação que vem a fé salvadora, é pela pregação que as pessoas são encorajadas, fortalecidas, reanimadas e consoladas. Desta maneira, nós vamos ter nesta semana, chamada Semana da Pregação Transformadora, um tempo de Deus. Você e eu, para aprendermos princípios, para aprendermos orientações claras, seguras, de como melhorar a nossa pregação. Eu quero compartilhar isso com você. Eu quero repartir o que está no meu coração neste aprendizado de 39 anos pregando a palavra de Deus. Eu quero repartir esse conteúdo com você nessa semana, para melhorar a sua pregação, para dar um upgrade aí no seu ministério, para trazer novas ferramentas, novos insights, para ajudar você nesta capacitação a ser um pregador comprometido com a palavra de Deus. Mas antes disso, permita-me contar um pouco da minha história para você entender como cheguei até aqui. Eu nasci numa região rural. Meus pais eram muito pobres, muito pobres. Que não estão falando de qual cidade, mas no interior do estado do Espírito Santo. Interior do estado do Espírito Santo, Nova Venécia, mas no interior, na roça mesmo. Uhum. E eu sou filho caçula. Na época não tinha carro nem estrada. Quando uma pessoa ficava doente, tinha que ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal, transportando por uma trilha 40 quilômetros, onde ficava o primeiro serviço médico. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, quando caiu gravemente enferma. E o meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros numa padiola. Ele mandou chamar o médico, ele veio, examinou minha mãe e disse: essa mulher vai morrer. Ela está muito fraca, muito doente, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. A única saída é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. Ou a mãe? A mãe ou a criança. E a minha mãe tomou outra decisão. Falei: eu não desisto desse filho, não abro mão dele, eu estou pronta a morrer com ele, por ele, mas eu não desisto dele. Naquele momento, a minha mãe fez um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida e se tu poupares o meu filho, eu quero consagrá-lo para ser um pastor, um pregador da tua palavra. Caramba! Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava só tinha escola primária, não tinha escola além disso. Uhum. E eu tinha uma sede muito grande de estudar, muito grande. Desde pequeno? Desde que eu entendo por gente. Com 10 anos de idade, só tinha um dicionário velho em casa e eu comecei a decorar aquele dicionário. Com 12 anos eu entrei na escola, com 8, com 12 eu terminei. E não tinha mais nada para ir, para fazer. Não tinha pra onde ir, para cima, acabou. Mínima perspectiva. O senhor é o caçula de quantos? Sou caçula de 8, mas tinham só 6 vivos. 2 morreram na infância. Aí o que acontece? Eu com 12 anos, César, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos eu nunca vi uma lâmpada elétrica. Nunca tinha viajado para mais de, sei lá, 100 quilômetros. Com 12 anos eu nunca tinha ido numa cidade. Só na roça? Só na roça. Vocês tinham roça de quê? De trabalho com tudo, milho, feijão. O senhor plantou milho, colheu milho, feijão? Tudo isso aí. Café. Uhum. Aí o que acontece? Por providência divina. E a minha mãe nunca me contou esse projeto dela com Deus.
porque ela não queria que eu fosse sugestionado. Ela queria que Deus fizesse essa obra no meu coração. E o meu sonho desde criança era ser advogado e político. Ah, você queria entrar na política, não, eu não influenciar, tal. Eu não perdi um comício por nada. No dia que... Aí o que acontece? A minha professora que me alfabetizou estava se mudando dessa região rural para a capital do estado, para Vitória. Era longe? Era 250 quilômetros. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão e fui para Vitória. Com a professora? Com a professora. Ela me levou. Ela meio que te adotou ali. Eu falei para ela, se meus pais deixaram, eu vou com a senhora. Ela me convidou para ir. E como que sua mãe deixou? Com 12 anos? Você chegou lá e falou para a mãe, isso é obra da graça também, porque eu era o caçula. E eu saí de casa e passei muitas lutas. Aí você foi morar com a professora, ficou morando com ela? Durante um ano, o primeiro ano. Eu tinha muita limitação de dinheiro. Muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. E eu com fome. Você viu o pão ali? Não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu tinha vontade de comer farinha, açúcar, não tinha para comer. Mas eu tinha um sonho. E eu queria cumprir o meu sonho. Aí o que acontece? Eu já era um adolescente agora, tinha voltado para Nova Venécia, cidade do interior, porque a minha irmã tinha se mudado. Depois eu fui morar com outra família, com quem eu fiquei até ir para o seminário. Aí eu fiz 18 anos, tirei meu título no dia que eu fiz 18 anos, me filiei num partido, até o dia que eu disse para um presbítero amigo, eu disse assim, olha, depois que realizar os meus sonhos, for um advogado de sucesso, entrar na vida política e realizar meus sonhos, eu vou entrar num seminário para me preparar para servir a Deus. Esse homem olhou dentro dos meus olhos, botou o dedo no meu nariz e disse, você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você agora, na sua juventude, com a sua inteligência. Isso com 18? Com 18 anos. Aquilo entrou com uma flecha no meu coração. E eu saí daquela conversa 100% convencido de que Deus me chamava ali para ser pastor. Você já pregava alguma coisa? Já pregava. O que aconteceu? Na minha adolescência, eu disse um dia para o meu pai, que era presbítero da igreja lá da roça, meu pai, o senhor podia me deixar pregar um dia na igreja. Conversa com a liderança lá. E eles se reuniram e me deixaram pregar. Aí quantos anos você tinha? Eu tinha 16 para 17 anos. A partir dali, nunca mais Deus me permitiu parar de pregar. Você lembra o que você pregou? Lembro. Esse primeiro dia eu preguei no texto de João 10:10. O ladrão veio para roubar. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E foi legal, seu irmão? O que foi curioso é porque eu tinha 40 minutos, eu preguei com 15, não tinha mais nada para falar. Tu falou tudo que sabia. Tudo que sabia. Mas ali Deus fez uma obra no meu coração, eu fui para o seminário, então, depois dessa experiência. Eu trabalhava na época na Emater, na Secretaria de Agricultura, né? E o meu chefe, que era um engenheiro muito conhecido, disse, você é louco, cara. Você vai passar fome. Você não vai ter dinheiro para cuidar da sua família. Você tem inteligência, você pode ser um grande engenheiro, você pode ser um grande profissional. Eu disse, Deus me chamou e não tem nada que me demova do propósito de Deus na minha vida. Quando eu fui contar para minha mãe essa experiência, ela disse, meu filho, eu te consagrei antes de você nascer. Por isso eu orava esse tempo todo. Eu nasci num lar cristão e com 16 anos de idade eu pedi à liderança da minha igreja para pregar a palavra de Deus, num culto. E corajosamente eles me deram essa oportunidade. De lá para cá, Deus nunca mais me permitiu parar de pregar. É claro que eu sempre desejei fazer isso. Isso ardia no meu coração. Aos domingos à tarde, eu saía sozinho pelas casas, pregando a palavra de Deus. E isso sempre ardeu no meu coração. E então eu tive algumas dificuldades, é claro, como todas as pessoas têm suas frustrações, porque mesmo quando eu cheguei no seminário, nos idos de 1978, nós tínhamos poucas ferramentas, poucos livros sobre pregação, sobre homilética. Até meu manual de teologia sistemática não tinha em língua portuguesa. Mas eu quero dizer a você que, diante dessas dificuldades todas, houve um tempo de virada na minha vida. Porque no ano 2000, Deus me deu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer um doutorado na área de pregação. E Deus abriu meu horizonte. Deus clareou para mim um campo novo.
sobre especificamente a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. E eu me debrucei sobre esse assunto. Eu mergulhei neste assunto. Eu escrevi a minha tese de doutorado sobre pregação expositiva. De lá para cá, para minha alegria, muitos seminaristas aqui no Brasil começaram a escrever as suas dissertações, as suas monografias de conclusão de curso sobre pregação expositiva. Pela graça de Deus, hoje nós temos uma gama enorme mesmo de literatura, livros bons na área de homilética, ensinando-nos acerca da pregação expositiva. E é por isso que eu gostaria hoje de compartilhar com você que quando eu retornei dos Estados Unidos, Deus botou no meu coração o propósito de escrever os comentários expositivos dos livros da Bíblia. Dos 66 livros, pela graça de Deus, eu já concluí a exposição de 42 livros, faltando apenas 24 livros para concluir. Talvez você conheça esses livros, comentários expositivos. Talvez você me conheça da televisão, você me conheça das redes sociais, quem sabe até já estive pregando na sua igreja ou na sua região. Deus me tem levado para o Brasil inteiro, em todos os estados. Já preguei em mais de 1.500 igrejas, das mais diversas denominações no Brasil e fora do Brasil. Deus tem me dado a oportunidade de pregar em congressos, em cruzadas, em seminários, treinamento de líderes. Deus tem me dado a bênção de pregar literalmente todos os dias. Eu sei que às vezes é até um pouco exaustivo, trabalhando 3 expedientes por dia. Às vezes eu vou até cansado pregar numa igreja, mas quando eu chego lá e vejo o povo de Deus, aquilo me dá uma B12 na veia e eu fico entusiasmado, encorajado, porque eu amo esse ministério da pregação do Evangelho. Acho que não tem nada mais sublime no mundo do que ser um pregador do Evangelho. E neste momento eu quero repartir com você, nesta semana da pregação transformadora, princípios que vão, quem sabe, mudar o seu ministério. Há poucos dias eu estava pregando numa igreja aqui em São Paulo e o pastor me disse algo que me encheu o coração de alegria. Ele me disse: pastor Hernandes, eu estava numa crise existencial, numa crise ministerial, passando um momento difícil na minha vida, exausto, cansado, estressado, quando Deus colocou nas minhas mãos o seu livro Pregação Expositiva. Eu quero dizer para o senhor que aquele livro mudou a minha história, o meu ministério. Hoje eu tenho o prazer de pregar, eu hoje tenho ferramentas próprias, certas, para expor as Escrituras. Isso mudou minha vida, mudou minha família, porque eu era uma pessoa estressada e mudou o meu ministério. Pois eu quero compartilhar com você nesta semana da pregação transformadora algo que pode, quem sabe, impactar sua vida, mudar a sua história como pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Pois bem, nós vamos agora, então, repartir com você um conteúdo precioso, de aquilo que eu considero o núcleo, o centro, o eixo da pregação transformadora, da pregação expositiva. Eu coloco isso no meu livro Pregação Expositiva, que você poderia resumir a pregação em 3 verbos. 3 verbos. Se você conseguir memorizar esses 3 verbos, talvez você alcançou aquilo que eu chamo de a essência da pregação. Que verbos são esses? Primeiro, ler o texto. Ler o texto. Porque você e eu já vimos pessoas se levantando para pregar e, ao lerem o texto, atropelam o texto. Leem atabalhoadamente, não respeitando a pontuação, colocando palavras que não estão lá, tirando palavras que estão lá. E quando você escuta um pregador fazer isso, você chega à seguinte conclusão: ele não conhece o texto. Ele não preparou para pregar nesse texto. Ele não vai respeitar o texto. Ele não vai expor o texto. E esse pregador, ao ler o texto bíblico de forma atabalhoada, ele já perde o seu auditório na leitura do texto. Então, ao ler o texto, leia várias vezes, 1, 5, 10 vezes.
Se o texto for pequeno, memorize o texto. Ao se levantar para pregar, ganhe o seu auditório já a partir da leitura. Isso fará toda a diferença na sua pregação. Mas há um segundo verbo que eu chamo que é a essência da pregação, que é explicar o texto. Explicar o texto. O reformador João Calvino dizia que pregação é a explicação das Escrituras. É quando você vai para o texto, não para impor ao texto as suas ideias, mas para extrair do texto o que está lá no texto. Você já teve a experiência, e eu tenho de vez em quando essa experiência, chegar numa igreja, dizer assim, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, para ler o texto. Aí lemos a Bíblia e tal, aí o povo faz isso aqui, ó. Eles estão me passando uma mensagem. Qual é a mensagem que eles estão me passando? Esse pregador não vai expor esse texto que ele leu. Porque você conhece pregador que lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto. O texto é um pretexto para ele. Como alguém me disse certa feita, eu já tenho um sermão, só falta o texto. Bom, sermão só é sermão se você se propõe a explicar o texto que você leu. Deixa eu lhe dizer algo muito sublime. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então eu preciso explicar o texto. Há um termo que vocês, pregadores, certamente conhecem bem. É a palavra exegese. Esta palavra significa o seguinte, é você ir para o texto, extrair do texto o que está no texto. Eu preciso cavucar, eu preciso cavar, eu preciso garimpar. Há pepitas de ouro, há veios de ouro, há pedras preciosas que não estão aqui no raso, na superfície. Eu preciso cavar. E o pregador precisa ser um estudioso, eu preciso lhe dizer isso, com todas as letras. O pregador precisa ser um estudioso para manejar bem a palavra da verdade, a ponto de afadigar-se na palavra, como diz o apóstolo Paulo. Então, é preciso que você vá para o texto, estude o texto, mergulhe no texto, arranque do texto as riquezas que estão no texto, para você repartir com o povo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que importa que os homens nos considerem como ministros e como despenseiros. E o que se requer dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Vamos pegar essa imagem do oikonomos, do mordomo. O mordomo era o administrador da casa. Ele era o responsável para distribuir a alimentação adequada para a família. Não era a responsabilidade dele levar comida para a despensa, mas era a responsabilidade dele trazer toda a comida da despensa para servir à mesa. A despensa de Deus para alimentar a sua família é a palavra. Eu não posso levar alimento novo. Eu não posso tirar o alimento que está na despensa. Agora, cabe-me ser fiel, trazendo para a mesa, para o púlpito, todo o alimento que está na despensa de Deus. Como Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, eu preciso anunciar todo o desígnio de Deus. É expor a Escritura. Na medida que você explicar a Escritura, você está alimentando o povo de Deus, não com a palha do pensamento humano, mas com o trigo da verdade que emana da Escritura. Então, este é o segundo verbo que você precisa memorizar. Você vai ler o texto e você vai explicar o texto, fazendo uma exegese do texto. Talvez você diga, pastor, mas eu nunca fui para um seminário, eu sou pregador leigo. Eu sou até pastor, mas não passei por uma formação teológica, pois nós vamos dar a você nessa semana da pregação transformadora ferramentas que vão ajudar você na sua pregação. Você vai poder comprar bons livros, bons comentários, ter boas ferramentas, mas nós vamos dar neste curso para você aqui uma pista, uma direção, uma orientação.
Mas há um terceiro verbo que eu preciso compartilhar. Primeiro, é ler o texto. Segundo, é explicar o texto. E terceiro, é aplicar o texto. Então, deixa eu dizer algo muito, muito, muito importante para você. Dr. Haddon Robson, que é uma das maiores autoridades em homilética no mundo hoje, professor do Gordon em Boston, Massachusetts, Estados Unidos, alerta sobre o perigo da heresia da aplicação. O que significa isso? Se eu não interpretei corretamente o texto, eu vou aplicá-lo hereticamente. Porque se eu não entender o texto, eu vou prometer em nome de Deus o que Deus não está prometendo. Eu vou proibir em nome de Deus o que Deus não está proibindo. Bom, mas você prometeu o que Deus não está prometendo, esse é um falso mestre ou um falso profeta. Prometer em nome de Deus o que Deus não está prometendo é falsear a verdade, é enganar as pessoas. Deixa eu ilustrar isso para você entender. Certa feita eu estava retornando de uma viagem onde eu fui pregar a palavra de Deus numa cidade, era Governador Valadares na época, eu morava em Vitória, e eu estou quase chegando na minha casa, mas era madrugada e eu com muito sono. Lá pelas tantas eu disse assim, vou ligar o rádio, quem sabe meu sono vai embora. Aí liguei um pregador entusiasmadamente pregando sobre Sansão. E ele disse assim, se você matar o seu leão, você vai ter uma grande recompensa. Você vai poder chupar o mel da sua caveira. E eu fiquei triste porque escutei aplausos a esta frase. Qual o problema dessa afirmação? Aquele pregador não conhecia o texto. Aquele pregador não soube interpretar o texto. O mel da caveira do leão que Sansão tomou, aquilo não era bênção, aquilo era maldição. Sansão era um nazireu. E um nazireu não podia tocar em cadáver. Quando ele tira o mel da caveira do leão, ele está quebrando um voto, um pacto do seu nazireado. Aquilo era maldição na sua vida. Porque o pregador não interpretou o texto, ele aplicou o texto de maneira errada, de maneira herética. Olha a importância da gente estudar a Bíblia. Olha a importância de nós entendermos a necessidade de explicar as Escrituras, para que a nossa pregação seja uma pregação fiel e relevante. Pois bem, eu gostaria de concluir a minha fala com vocês para dizer o seguinte. Na próxima aula eu tenho algo fabuloso, magnífico para repartir com você, de forma mais prática. Eu vou trabalhar com você como você vai montar um esboço de um texto para você pregar. O passo a passo. Como você faz isso? Como você pode olhar para o texto de forma clínica, como eu diria, como o arquiteto das ideias e colocar cada coisa no seu lugar. Eu costumo dizer que quando você tem pedra, tijolo, areia, cimento, ferro, madeira, tudo junto, você tem tudo o que você precisa para construir uma casa, mas você não tem uma casa. Não basta você ter muito material. Como é que você usa isso? Onde encaixa cada coisa? É isso que eu quero trabalhar com você na próxima aula. Como você vai montar um esboço? Como preparar um esboço? Como pegar um texto bíblico e examiná-lo cuidadosamente, meticulosamente, passo a passo, na sua interpretação, para que aquele esboço fique claro, eloquente para quem está ouvindo você, a ponto das suas ideias transmitidas no sermão, expondo as Escrituras, fique gravado na mente e no coração do seu ouvinte. Pois bem, então eu gostaria que agora você deixasse os seus comentários aqui abaixo, por favor. Eu preciso muito disso e eu gostaria até mesmo de responder boa parte desses comentários ou dessas perguntas. Então, terminada esta aula aqui, faça os seus comentários, mostre para nós se o que eu reparti com você aqui é relevante ou não é relevante e como isso pode ou ajudar você ou já ajudou você, a sua participação conosco, o seu feedback, o seu retorno para nós
é muito importante. Então deixe aqui seus comentários, deixe aqui suas perguntas e nós teremos muito prazer em respondê-las para você. Bom, gente, se esse conteúdo que eu reparti com vocês foi significativo para você, foi relevante para você, deu alguma luz para você, eu gostaria que você convidasse outras pessoas para fazer parte conosco desta semana da pregação transformadora de forma gratuita. Muitas outras pessoas podem ser ajudadas e nós estamos aqui com esse propósito. É isso que invade o nosso coração, é isso que é a paixão da nossa alma, é ajudar pessoas. Vocês estão notando que eu estou com os cabelos brancos. A nossa geração precisa passar o bastão para a nova geração. É preciso formar um exército de homens, mulheres, gente de Deus, fiel a Deus, comprometido com a palavra de Deus, para pregar com fidelidade, relevância, unção e poder a palavra de Deus. Então, dá tempo para você convidar muitas outras pessoas para participar conosco dessa semana da pregação transformadora de forma gratuita. E eu quero ainda lhe prometer que nós deixaremos para você um e-book lá no meu canal do Telegram. Isso vai ainda contribuir e abençoar sua vida e o seu ministério. E se você ainda não está inscrito no meu Telegram, é só você clicar no botão que está aí abaixo e você será inscrito. E então você receberá este e-book que nós presentearemos a você. Bom, mas eu quero concluir convidando você para me seguir nas nossas redes sociais. No meu Instagram, @HernandesDiasLopes, no meu canal do YouTube, onde nós compartilhamos diariamente uma mensagem inédita. E também no nosso Facebook. Todo esse conteúdo nós repartimos com você para edificar sua vida, para abençoar o seu coração, para encher o seu coração de entusiasmo com a preciosa e rica palavra de Deus. Muito obrigado por sua presença e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.